Você consegue ficar em paz quando você não está trabalhando? Esse vídeo é sobre isso. Se você não está inscrito aqui ainda, por favor, se inscreva. A gente está muito próximo de alcançar 300 inscritos. A sua inscrição fará toda a diferença, a gente não vai conseguir sem você. Então, por favor, se inscreva e deixe seu like no vídeo se você considerar ele interessante. Algum tempo atrás, já falei isso em alguns vídeos aqui, eu não conseguia ficar quieto em paz. Então, se eu parasse de trabalhar e, por exemplo, fosse deitar para dormir, eu sentia que tinha alguma coisa errada. Se eu parasse de trabalhar e sentasse para assistir um filme, eu sentia que tinha alguma coisa errada, eu sentia que eu devia estar trabalhando. E isso não foi uma coisa que me aconteceu de repente, lógico que foi sendo construído, mas foi uma coisa que me prejudicou muito, né? Primeiro porque eu sentia quase culpa de fazer as coisas que eu gostava de fazer. De comer uma comida que eu achava legal, olha só, de sair porque eu achava que eu devia estar trabalhando. Tem um filme antigo chamado, eu acho que O Homem Invisível, em que o personagem principal, o protagonista, era um cientista. E em cima da cama dele tinha um cartaz escrito assim: você deveria estar trabalhando. Então toda vez que ele deitava e ele estava acordado, ele olhava para aquele cartaz e ele voltava para o trabalho. Eu não precisava do cartaz, o cartaz estava na minha cabeça o tempo inteiro e eu sentia isso. Você sente também? Se você é um correligionário, né, desses meus, deixa eu te trazer uma coisa. O seu trabalho ele tem um objetivo, certo? O seu trabalho provavelmente procura beneficiar pessoas. Só que se você não estiver vivo, você não pode fazer o seu trabalho, você não pode beneficiar essas pessoas. A gente é muito egoísta com certas coisas e a gente é muito tolo com certas coisas também. A gente sempre acha que vai dar tudo certo. A gente sempre acha que a gente vai estar saudável, que a gente vai estar bem, que a gente vai estar forte, e que isso, que aquilo outro. Eu tô falando isso por mim, e eu imagino que muita gente tá me assistindo sente da mesma forma. A gente só percebe que isso não é verdade quando alguma coisa ruim acontece. Felizmente, nada ruim aconteceu comigo. Mas eu sou do tipo de pessoa, apenas para você entender, que ficava 10, 12 horas trabalhando, eu esquecia de comer, esquecia de beber água, esquecia de tudo. Eu só precisava trabalhar. E eu estava satisfeito com aquilo. Não era uma coisa que eu sentia que estava me torturando, não. Eu só sentia que eu estava fazendo o que eu tinha que fazer. E eu ficava literalmente completamente abstraído, assim. Eu esqueci o mundo, ia fazer minhas... Só que isso começou a cobrar um preço. E não era um preço baixo, era um preço alto. Logicamente, você perde força, você perde peso, você perde... Enfim, né? Você acaba perdendo saúde. E chegou um ponto em que eu estava começando a ficar resfriado com qualquer coisinha, cara. Eu tomava um vento e ficava resfriado. Eu falei, cara, como é que pode isso, cara? Como é que pode? Lá em 2021, 2022, qualquer coisinha batia um vento, ficava resfriado. E era uma época assim, meio de Covid e tal, eu falei, pô, não posso dar mole, né? Não posso dar mole porque vai ficar esquisito pra mim. E aí foi então que eu comecei a comer melhor, mas eu trabalhava muito ainda, porque pra mim a ideia de trabalhar era quase como se eu parasse de trabalhar eu ia morrer. Porque eu ia me sentir inútil e eu ia sentir que tava deslocado. Verdade seja dita, cara. Muitas vezes você faz isso porque tem alguma coisa dentro de você que não está bem resolvida. Tem algum tipo de conflito que você carrega com você, alguma dor que você carrega com você, e você está botando trabalho no lugar. Talvez seja o seu caso. Se não for o seu caso, se você literalmente só gostar muito do seu trabalho, porra, que ótimo, parabéns. Mas descansa, descansa, porque a gente não é um robô. A gente precisa descansar. Chega um ponto que a gente precisa descansar. E é como se fosse performance atlética, tá? Se você aceita aqui um conselho de um ex-workaholic, chega um ponto, é igual performance atlética. Não adianta você treinar mais. Você precisa descansar. Porque a tua performance, a assimilação do esforço que você fez, ela vem no descanso. E aí o descanso... ele pode ser diverso, né? Pode ser o descanso realmente você descansar, ficar quieto na sua, dormir, enfim, ficar em silêncio. Pode ser um descanso de você sair para se divertir, fazer uma coisa diferente, sair do ambiente que você está. Isso é muito importante. Eu acredito que tem muita gente padecendo hoje apenas porque não faz coisas muito simples, cara. Aquela coisa de você sair para tomar uma com seu amigo, com seu pai, qualquer coisa assim. Só uma coisa diferente, só fazer uma coisa diferente. E eu, sinceramente, se eu fosse contar assim, a história da minha vida recente aqui, você ia entender que isso não... Pra eu chegar ao ponto de falar isso aqui, não foi fácil, tá? Eu trabalhei bastante nisso. Quem me conhece sabe. Então, cuida de você. Chega um ponto em que as pessoas que te amam, elas não estão te medindo pelas coisas que você conquista, pela quantidade de dinheiro que você tem, enfim, pela sua capacidade de ter êxito nos projetos que você tem. Elas te amam porque elas amam você. E não tem dois você, só tem um você. Se você não cuidar e você tiver um problema, vai ter problema que vai ser irreversível. E vai ter coisa que não é um problema, vai ter coisa que é o fim da linha. Caixão e vela preta, um abraço. A gente sempre acha que vai dar tudo certo, como eu falei no início. Mas nem sempre isso é verdade. Já que você tem que viver uma vida, seja uma vida tão boa quanto possível. Não uma sobrevida, né? Uma sobrevivência que você tem ali, apenas baseada em trabalho. Se tem alguma coisa dentro de você, e você sente isso, né? Que você afoga, que você consome, que você, enfim, bota o trabalho em cima como se fosse uma pedra para esquecer que aquilo existe, luta com isso, cara. Não se destrói por causa disso, não. O trabalho é muito nobre, o trabalho é maravilhoso. Mas no momento em que ele se transforma num cárcere para você, no momento em que ele se transforma numa prisão para você, aí já não é mais trabalho, aí já é praticamente uma escravidão que você está se impondo, uma escravidão autoimposta. Isso não é digno de ninguém. Espero que o vídeo tenha sido útil para você.
A gente se vê nos próximos. Um abraço. Tchau, tchau.